Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa quarta aula aí de Laboratório de Matemática do PET 3. Bom, gente, a aula hoje vai ser bem curtinha, porque eu já tinha introduzido mais ou menos o assunto na outra aula e agora a gente vai reforçar porque tem alguns exercícios sobre isso. A gente vai falar hoje sobre simplificação de frações. Bom, é muito simples, eu tinha demonstrado para vocês na aula anterior, né? Porém o PET cobrou isso agora, né? Então, seguinte, eu tenho essa fração aqui, 8 décimos. É uma fração própria, né, para a gente recordar os conteúdos, porque o denominador é menor do que o numerador, uma fração própria, né, lembrando disso. E é uma fração equivalente. Lembra do conceito de fração equivalente? Por que ela é uma fração equivalente? Porque se a gente simplificar essa fração, vai dar uma outra fração que vai ser chamada de fração irredutível. Por exemplo, vamos lá. Vou simplificar 8 décimos. 8 e 10 são múltiplos de 2. Né? Eles têm 2 em comum. É o máximo aí que pode fazer. Então, aqui, ó, dividindo por 2, os dois membros, eu tenho que vai dar 4 sobre 5, ok? Então, depois que a gente simplifica, a gente vê que essa fração ela não tem como mais a gente simplificar novamente. O que acontece? Essa fração ela se torna uma fração irredutível. Irredutível. Por que ela é irredutível? Porque a gente não consegue reduzi-la mais, né? E ambas essas aqui, ó, ambas frações, 8 décimos e 4 quintos, elas são frações equivalentes. Relembrando o nosso conceito da aula passada aí. Frações equivalentes. Por quê? Se a gente desenhar ela numa representação gráfica aí, né, das barrinhas, né, a pizza, a gente vai ver que 8 décimos corresponde a 4 quintos. Exatamente a 4 quintos. Por quê? Porque são frações equivalentes. Né? Se a gente simplificar 8 décimos, dá exatamente 4 quintos, ok? Nesse outro exemplo aqui, só para a gente reforçar o conteúdo aí. 14/36 avos. 14/36 avos, a gente pode dividir aí por 2. Eles têm o 2 como múltiplo em comum, né? 14 pode ser por 2 ou por 7. 36 não pode por 7. Então, consequentemente, é só o 2. Então, 2 dividido por 2 é igual. 14 dividido por 2 dá 7. 36 dividido por 2, 3 por 2 dá 1, sobra 1, 16 por 2 dá 8. Então, eu tenho aí que a fração irredutível, aliás, sim, ela é irredutível, de 14/36 é 7/18 avos. Então, aqui, ó, essa é a minha fração irredutível, porque a gente não consegue mais dividir os dois números, tanto o numerador quanto o denominador, por algum divisor em comum, né? E a gente tem que as duas frações aqui são frações equivalentes. Elas são frações equivalentes, porque elas correspondem à mesma parcela de um todo. Ok? Bom, gente, seguinte, acho bem tranquilo isso daí, porque até quem conseguiu fazer as atividades da semana passada, isso aqui vai ser fichinha. A gente tem aí as páginas 243 para vocês fazerem. Tem mais desafio, né? Infelizmente, que não tem nada a ver com a matéria, só para falar de uma vez, mas tem que fazer. Então, vocês vão fazer até os desafios. Tem um jogo aí que eu também não vou cobrar, porque eu sei que vocês não vão fazer e também porque fica difícil eu verificar. Aí eu fico aguardando as atividades e qualquer dúvida eu estou à disposição, tá? O vídeo foi curtinho, né? Essa foi a nossa última semana do PET 3. Semana que vem eu vou ficar aguardando vocês entregarem o restante das atividades que vocês não entregaram ainda, tá bom? Pode ser até do PET anterior, tá? Então, boa semana e bons estudos!